Pedro, olhando para a questão do BCP, este reforço de capital, tudo indica, terá corrido bastante bem, com uma taxa de conversão de pelo menos 75%. Há quem fale, apesar de nesta altura não haver dados concretos, porque só serão conhecidos mais logo, sim, mas fala-se de uma taxa de conversão superior a 75%. Acaba por ser, ou acaba por se obter um saldo positivo desta operação, que é uma operação que poderemos assistir noutras instituições nacionais. Eu penso que, enfim, no caso do BCP e desta operação concreta, terá tido bastante sucesso a confirmarem-se os números de 75% a 80% de conversão de dívida perpétua em capital. Acaba por mostrar que os acionistas, pelo menos, estão com o banco. Sim, não, sem dúvida. É muito importante por dois aspectos. Um é precisamente esse e o outro é porque, de facto, vem reforçar significativamente os rácios do Core Tier 1 tão capital, importantes para os testes de stress. E neste momento há uma corrida, de facto, por parte de todas as instituições bancárias de reforço, quer de reforço, por um lado, do Tier 1 Capital, quer, por outro lado, a redução de ativos que pesam nesse rácio e, portanto, a todos os níveis tentar atingir um rácio mais elevado, portanto, quer pela redução de ativos, quer por aumento do capital, para cumprirem as metas que estão a ser anunciadas em termos de stress tests e Basileia 3. Acaba por ser, e a confirmarem-se estes dados, menos uma dor de cabeça para a questão da banca portuguesa, que muitos acabam por levantar incertezas em relação ao setor, se vai estar solúvel, se vai precisar de mais ajuda do que os 12 mil milhões que estão previstos na ajuda do FMI, apesar Sim. da banca ter vindo perentoriamente dizer que não vai precisar. Ainda assim, sabemos que os mercados tentam sempre atuar por antecipação e, naturalmente, levantam estas questões. Claro, enfim, claro que com alguma justificação, porque de facto é um aumento significativo em termos de Tier 1 Capital, num cenário complicado de acesso a financiamento, a liquidez e a investimento. E, portanto, naturalmente há reservas sobre a capacidade a nível de toda a banca portuguesa, serem cumpridos os rácios que foram apresentados como metas para a banca. Todos estes passos indicam que, de facto, um caso como o sucesso desta operação do BCP, que se está no bom caminho e que, em princípio, os rácios serão cumpridos. Mas há sempre reticências, porque é, de facto, um desafio significativo neste contexto de dificuldade de acesso à liquidez. Outra cotada nacional, mas a nível exterior, a EDP vai, tudo indica, conseguir encaixar perto de 380 milhões de euros com a venda participada no Brasil. Faz parte também de uma estratégia da Elétrica Nacional de angariar 500 milhões. Tem sido esta ou vai ser esta a estratégia das cotadas nacionais? Angariar mais liquidez, mais dinheiro para poderem eventualmente reinvestir ou pelo menos para terem umas contas mais sólidas? Sim, sem dúvida. Aqui não se coloca a mesma questão, não há uma imposição, não são instituições financeiras, não há uma imposição de rácios. Acaba por ser mais a estratégia da empresa. É uma estratégia da empresa, por um lado, e por outro lado faz parte também de um plano de redução do peso do setor empresarial do Estado. E, portanto, é um duplo objetivo que justifica este tipo de alienações que penso que iremos assistir com mais intensidade nestes próximos meses. Pedro, olhando para a saída ou a fuga dos investidores dos fundos mobiliários, o ano passado assistiu-se à retirada mais acentuada desde o segundo semestre de 2002. O que é que significa esta retirada? Os investidores estão com menos vontade nesta altura de correr riscos? Sem dúvida, eu penso que há naturalmente uma aversão ao risco num clima, numa conjuntura de incerteza a nível das principais economias mundiais. Há também o fator de, enfim, com as recentes, com a crise do subprime e com as recentes dúvidas que se lançaram sobre quais são os ativos que constituem alguns dos fundos, é normal que em alguns fundos mais complexos
que sejam de maior dificuldade de análise por parte dos investidores menos preparados para analisarem investimentos financeiros. É natural que, num cenário destes, que estejam reticentes em manter investimentos em fundos que não conseguem perceber O tipo de investidor mais conservador nesta altura é aquilo a que se assiste, pelo menos. Sim, que se começa a assistir. Em geral, o perfil do investidor deu um passo atrás em termos de propensão ao risco e, portanto, é natural que haja saída de investimento de fundos imobiliários e, como eu referia, há um elemento de opacidade de alguns fundos que, de facto, por serem demasiado complexos para alguns investidores os conseguirem perceber na totalidade, ou por investirem em ativos que de facto, pela sua estrutura, são difíceis de aferir em termos de risco, que haja alguma retirada de investimento nos fundos imobiliários. É natural também que, num cenário oposto e que, à medida que se vai restaurando alguma da confiança nas economias mundiais, na zona euro, nos Estados Unidos, que este processo seja invertido e que seja canalizado bastante investimento. Falta assistir à reentrada, pelo menos, de alguns investidores. Exato. É isso que diz também o Presidente da APFIP. Voltando atrás, esta saída acaba por ser também um pouco a consequência não apenas da situação de que já falaste, da crise que atinge o país, mas acaba por ser também a consequência de outra consequência, que é as perdas em alguns tipos de investimento, pelo menos, por parte dos investidores. As perdas acabam por levar, ou pelo menos o não alcance de determinados dividendos acaba por afastar um pouco os investidores. Sim, a performance em muitos casos não foi aquela que seria pretendida e desejável, o que naturalmente também tem influência e muito substancial na canalização do investimento. Sendo que agora os depósitos da banca, embora com remunerações mais baixas um pouco, mas bastante acima daquilo que era habitual até agora, Sim. podem ser, numa altura de aversão ao risco, poderão ser uma saída para este dinheiro que é retirado dos fundos, eventualmente. É inteiramente verdade. O que se passa é que o custo de oportunidade de ter um investimento num fundo aumentou, porque se eu, em vez de investir num fundo, investir, por exemplo, num depósito a prazo, há outra rentabilidade, pelo menos. O perfil de risco é muito menor e a rentabilidade de um depósito a prazo atualmente é muito mais elevada. Não seria impensável obter um depósito a prazo a cerca de 5%. E, portanto, se eu comparar um fundo que possivelmente pode ter uma performance atualmente mais baixa em termos de rentabilidade, com maior risco, então eu, neste momento, talvez prefira ter o meu dinheiro investido numa alternativa que pode ser, numa perspectiva mais conservadora, um depósito a prazo que até tem uma rentabilidade atrativa comparado com a rentabilidade do fundo e o perfil de risco do fundo. E, portanto, esta conjuntura atual não é favorável ou torna mais difícil a canalização de investimentos para este tipo de valor mobiliário. Olhando para a Galp, outra cotada nacional, também com algumas dificuldades internas, não necessariamente ao nível das contas financeiras, mas ao nível das contas da administração, se Ferreira de Oliveira se mantém à frente, se é substituído, e parece que o impasse se mantém, acaba por, e foi uma questão que, curiosamente, no aniversário do ETV eu coloquei ao chairman da Galp, se esta situação, se este impasse tão prolongado, se prejudicaria a empresa nos mercados, e ele disse-me que certamente que sim, porque acaba por descredibilizar um pouco a Galp. Partilhas essa opinião? Partilho, porque, enfim, a condução dos destinos da empresa é complexa e exige a organização do Conselho de Administração e a obtenção de um consenso, ou pelo menos de uma maioria clara sobre como conduzir os destinos da empresa. E aqui o que se está a passar é que um passo atrás, que é, enfim, a nível dos acionistas, poder haver um consenso ou uma maioria em relação a quem deve conduzir os destinos da empresa no dia-a-dia,
não se consegue chegar a uma decisão. E, portanto, naturalmente descredibiliza a capacidade da empresa de conduzir os seus destinos. Espera-se que se chegue a uma decisão rapidamente. Pelo menos na Assembleia de 30 de Maio, que já foi anteriormente adiada, precisamente para 30 de maio. Falando ainda do setor do petróleo, naturalmente, e falando diretamente da matéria-prima, o petróleo está em queda. Dizias-me esta manhã que a semana passada a causa para esta queda era o anúncio da morte de Bin Laden. Nesta semana há uma mudança, pelo menos não na tendência, mas na causa. Sim, tivemos uma causa do lado da oferta, com a captura de Bin Laden e a estabilidade no Médio Oriente, o que é um fator positivo para a oferta de petróleo e a estabilidade dessa oferta. Esta semana temos um fator diferente do lado do consumo e, sobretudo, das preocupações em torno da economia americana e da proximidade perigosa do endividamento americano, do seu teto máximo. Sabemos que o teto máximo tem vindo a ser revisto sucessivas vezes e com maior intensidade desde 2001. Eu penso que foi revisto cerca de 10 vezes desde 2001, mas neste momento o teto máximo está em níveis de endividamento muitíssimo elevados em comparação com o produto interno da economia americana. E, portanto, colocam-se questões sobre até onde é que poderá ir este teto e se será aumentado mais uma vez. E, não o sendo, então poderá haver cortes na despesa, ou irão haver seguramente cortes na despesa, aumento de impostos e até possivelmente uma reestruturação da dívida dos Estados Unidos, o que traz naturalmente preocupações em termos desta economia e do consumo mundial da matéria-prima. Pedro, muito obrigado pela tua análise. Pedro Pereira Coutinho, administrador da Fincor, com os principais destaques do dia.